Romanos 11, do 33 a 36. A maravilhosa sabedoria dos desígnios divinos. E diz-nos assim a palavra do nosso Senhor: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os teus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Deus querido, nós acabamos de ler mais uma vez a sua palavra. Reconhecemos, ó Deus, que este texto é profundamente aplicável às nossas vidas e por isso nós pedimos pela iluminação do Teu Espírito, para que possamos, ó Deus, não apenas ler e compreender, mas também aplicar este texto à nossa vida. Em Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Há alguns anos atrás, tive a oportunidade, o Felipe está aqui, o Felipe me acompanhou-nos. Tivemos então a oportunidade de estar ali em São Paulo, mais de uma vez inclusive, por ocasião do Salão do Automóvel. Quem me conhece mais de perto sabe da minha paixão por carro. Algumas pessoas dirão a respeito da minha paixão por carro velho. É verdade, mas eu também gosto de carro novo. E foi então que eu, Felipe e Arnaldo tivemos a oportunidade de estar ali em São Paulo, visitando aquele que é o evento mais importante a respeito do setor automotivo, que fala a respeito de carros que temos no Brasil. E nós passamos de stand em stand, vendo todos os lançamentos a respeito dos carros, alguns possíveis, outros nem sequer sonháveis, de tão distante que estão da nossa realidade atual. Se era atual naquele tempo, imagine hoje. Fato é que nós passamos em todos os estandes, de todas as marcas, das mais conhecidas às menos conhecidas. Andamos, comemos, sentamos, levantamos, até que, num dado momento, nós passamos em frente do stand da Porsche. Tecnologia alemã. Tinha um Porsche Carrera S, colocado numa rampa que foi propositalmente construída num lugar para que ele tivesse um grau de inclinação, que ficasse aparente as suas curvas. Era um verde, limão, lindo demais. E foi então que eu parei, olhei para aquilo e disse: uau, isso é bonito demais. Aro 20, com pneu tão baixo, é espetacular demais. E tudo que eu consegui exprimir naquele momento foi uma declaração como essa: uau, isso é maravilhoso demais. Irmãos, quando nós olhamos para o texto que nós acabamos de ler, nós percebemos que Paulo tem exatamente a mesma reação. Ele está falando a respeito da intervenção de Deus na vida do homem. E num dado momento do seu discurso, da teologia que ele está construindo, não aqui no final do capítulo 11, mas desde o capítulo 1, ele está contando, falando, e ele para e diz: ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. A carta aos Romanos é conhecida como sendo o evangelho das cartas. De vez em quando, algumas pessoas me perguntam: pastor, eu quero ler a Bíblia, por onde eu começo? Muitas pessoas sabiamente indicam o livro do Evangelho de João, por tratar-se do Evangelho, uma mensagem simples na perspectiva do apóstolo João. Mas eu gosto de indicar Romanos, porque Romanos é assim, o Evangelho das cartas, robusto, aplicável. Paulo
está tão maravilhado com a grandeza da revelação de Deus a respeito da salvação do ser humano, que ele interrompe brevemente o assunto que ele estava tratando para adorar a Deus, porque ele percebeu a sublimidade do conhecimento de Deus. E é exatamente a respeito desta sublimidade do conhecimento de Deus que eu gostaria de refletir com vocês nessa manhã. Embora alguns comentaristas vejam este texto como sendo um hino do apóstolo Paulo, todavia, fazendo coro a uma outra ala de teólogos que defendem que este texto, incluído neste momento, é na verdade uma doxologia, uma declaração de glória, doxo, glória, logia, um escrito racional a respeito daquilo que está falando. Apenas para nós termos uma noção do conteúdo desta importante carta. Algumas pessoas dizem que eu falo muito quando prego. Então, pasmem, eu fiz aqui um resumo de toda a carta aos Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 11. Mas fique tranquilo, é apenas um resumo. Mas é necessário, meus irmãos, para que nós compreendamos por que num dado momento da caminhada do apóstolo Paulo, ele parou e disse: isso é importante, eu estou maravilhado. Não é fruto do assunto específico que ele está tratando no capítulo 11, mas é fruto de toda a construção teológica a respeito da salvação de Deus, que começou a ser construída no capítulo 1. E, portanto, anote aí o resumo. No capítulo 1, depois de Paulo apresentar as razões daquela carta, ele defende a ideia de que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, judeus e gentios. Aí, neste sentido, o apóstolo Paulo apresenta, em primeiro lugar, aos gentios o seu estado de depravação. O apóstolo Paulo começa a falar de vós, referindo-se aos crentes de Roma, como sendo totalmente depravados e afastados de Deus. E que o Evangelho fala de uma salvação que alcança a vocês, gentios. No capítulo 2, Paulo agora se vira para os judeus e diz o seguinte: não fiquem satisfeitos com esta mensagem. Vocês são igualmente culpados pelo vosso pecado. E agora a ideia é nosso pecado, se incluindo. Paulo então diz que tanto judeus como gentios estão debaixo do mesmo juízo e igualmente necessitados da graça de Deus. Se no capítulo 2 o foco é trazer, primeiro, é trazer a ideia de condenação dos gentios, no capítulo 2 ele aplica a mesma realidade aos judeus. E o capítulo 3 é na verdade uma conclusão disso. Se gentios estão perdidos, se judeus estão perdidos, ele declara: não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Assim, meus irmãos, apenas por um ato gratuito da parte de Deus é possível haver justificação do ser humano, tanto judeus como gentios. E ele caminha. No capítulo 4, Paulo compara a justificação do servo Abraão. E ele diz que tal justificação se deu por uma imputação de Deus por meio da fé e não das obras. E o apóstolo Paulo vai defender que o ser humano é salvo pela fé no Cristo, e não por aquilo que faz, e não por merecimento. E para isso ele se utiliza do exemplo de Abraão. Já no capítulo 5, ele faz a seguinte declaração: embora esta seja a nossa realidade de pecado, de depravação, Deus prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores.
E se eu estivesse lá ouvindo essa mensagem, seria a hora que eu diria: uau! O Senhor é bom demais, o Senhor é perfeito demais, Deus me amou primeiro. E ele declara ainda: todos estavam condenados, foram condenados pela ofensa de Adão e pelos nossos pecados, estávamos destinados ao inferno. Mas assim como cada um de nós estava representado em Adão, Cristo foi o nosso representante na justificação. E ele complementa: onde abundou o pecado, o quê? Superabundou a graça de Deus. E ele continua: ok, e agora? Como é que a gente vive? Continuaremos pecando? Paulo vai dizer, se fosse minha mãe, não, não, não. E ele explica: existem consequências para o pecado. E existem consequências terríveis para o pecado deliberado. De Deus não se brinca, com Deus não se zomba, porque o salário do pecado é a morte. A recompensa para o pecado é a separação de Deus. E no capítulo 7 ele fala a respeito da condição do ser humano, enquanto ainda influenciado pela velha natureza. Mas uma vez alcançados pela graça de Deus, Deus nos permite ter uma nova natureza. Mas essa velha natureza luta, milita contra a nova natureza, e é por isso que ele declara: o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, é justamente este que eu faço. E agora, como viveremos? Ele vai dizer, vai trazer uma palavra de esperança para nós. Capítulo 8. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso, nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós chegamos no capítulo 9. Paulo então começa dizendo: por isso, ou seja, considerando tudo que eu estou dizendo do capítulo 1 até o capítulo 8, nós não podemos questionar os planos de Deus. E ele vai dizer: Deus amou a Jacó e se aborreceu de Esaú. Deus amou a Jacó e se aborreceu de Esaú antes mesmo que eles nascessem e fossem merecedores de amor ou de aborrecimento. Aí Paulo explica: quem somos nós para discutir a respeito dos planos de Deus? Quem nós achamos que somos para questionar o plano de salvação de Deus que nos alcança? Mas ele continua. No capítulo 10, novamente uma palavra de esperança. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo. Porém, todavia, contudo, entretanto, só invocarão aqueles que creem. Mas só crerão aqueles que ouvirem. E só ouvirão aqueles que, só pregarão aqueles que por Deus forem enviados. O que Paulo está querendo dizer é que no final das contas, só há salvação quando Deus intervém, porque tudo depende dele. Eu preciso estar apto a crer, e para crer eu preciso ouvir, e para ouvir eu preciso que alguém me fale, e para que alguém fale, Deus precisa chamar e comissionar. E é por isso que Deus chamou a igreja para anunciar. No capítulo 11, então, nós chegamos, e Paulo está falando a respeito de que para salvar homens de todas as nacionalidades, diz-nos o texto que Deus endureceu o coração de Israel, para que enfim, deste modo, esta salvação fosse estendida aos gentios, pois ambos, judeus e gentios,
foram feitos indesculpáveis diante de Deus. É por isso que ele começa esse pedacinho, ele para de falar disso. Ele está explicando o plano de salvação de Deus, como Deus é superior nos seus planos, nos seus decretos, e como Deus opera tais decretos. Depois de dizer todas estas coisas, ao longo de 9 extensos capítulos, ele então diz: ó, profundidade do poder de Deus, da riqueza e da sabedoria, do conhecimento de Deus. Paulo está falando a respeito da sublimidade da sabedoria e do conhecimento de Deus. Então, meus irmãos, nós podemos inferir algumas lições ou informações importantes a partir de tudo isso que nós falamos até aqui. E a primeira delas é a respeito da sublimidade, da riqueza dos planos de Deus. Perceba que Paulo interrompe o seu discurso com uma interjeição. Ele pretende demonstrar intensidade naquilo que ele vai dizer. Assim como eu estava andando pelo salão do automóvel e ao ver algo esplêndido diante de mim, o Porsche Carrera S, eu disse: uau! Paulo estava caminhando pelo seu discurso até que num dado momento ele disse: uau! Isso aqui é importante! Eu quero chamar a atenção. Paulo está chamando a atenção dos seus leitores para algo que ele está maravilhado. Não se trata de algo meramente profundo, mas sem valor, nem tampouco valioso e ao mesmo tempo superficial. Paulo, ou para Paulo, o conhecimento de Deus é algo sublime, ao mesmo tempo profundo e rico. A maneira com que as palavras sabedoria e conhecimento foram descritas no texto original, no sentido genitivo, na língua grega, koiné, isso nos apresenta a ideia de pertencimento, de posse. Com isso nós podemos perceber que Paulo está falando da sabedoria e do conhecimento que pertencem a Deus, só a Deus. E por que eu estou enfatizando isso? Porque muitas vezes, ao ler este texto, nos referimos à sabedoria e conhecimento de Deus como se fosse a nossa sabedoria e o nosso conhecimento, como a forma com que nós enxergamos tais coisas, quando na verdade não é disso que Paulo está tratando. Paulo está falando de uma sabedoria e de um conhecimento que é sublime, que é superior, que é inescrutável, que pertence, que está escondido só em Deus. E é por isso que Deus, por exemplo, se dirige ao seu povo dizendo: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês. Neste sentido, quando nós analisamos a construção gramatical no grego, nós percebemos que o apóstolo Paulo está referindo-se à sabedoria e conhecimento ligados à pessoa de Deus. Tais conhecimentos e tal sabedoria pertence apenas a Deus. Embora existam alguns comentaristas que defendam a ideia da distinção do significado destas duas palavras, sabedoria e conhecimento, neste texto, eu concordo com aqueles que defendem a ideia de que Paulo está se utilizando destas palavras não como uma forma de expressar questões distintas a respeito de Deus, mas para enfatizar algo a respeito do conhecimento de Deus. Paulo utiliza tais palavras de formas sobrepostas para enfatizar atributos que pertencem só a Deus. Esta sabedoria e conhecimento vem só de Deus, pertence a Deus. A motivação do apóstolo Paulo para estar de fato naquele lugar, dando glória a Deus, está no fato de que naquele momento ele caiu em si e percebeu como os planos de Deus para salvar o homem pecador é magnífico, é perfeito demais.
E é por isso que nós observamos e aprendemos esta importante lição a respeito da sublimidade da riqueza dos planos de Deus. Mas nós podemos aprender ainda uma segunda lição, ou reter uma segunda informação a respeito da sublimidade na distinção dos planos de Deus para com a mente humana. Na parte B do verso 33 e no verso 34, o apóstolo Paulo diz assim: quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os teus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Paulo está falando a respeito da superioridade, da inacessibilidade do conhecimento de Deus. No grego, ambas as palavras, insondáveis e inescrutáveis, possuem a mesma raiz gramatical para enfatizar algo particularmente destinado ou pertencente a Deus. E é interessante que traz uma ideia muito apropriada para o que nós estamos dizendo. Essas palavras nos indicam a ideia de um animal que, ao ser caçado, não consegue ou não é apanhado pelo seu predador, porque ele não deixa rastros, porque os seus caminhos não são conhecidos pelos seus predadores. Veja o que o Salmo 77:19 fala a respeito do conhecimento de Deus. Pelo mar foi o seu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. Ou quem sabe observemos Salmo 139, verso 6. Tal conhecimento, referindo-se ao conhecimento de Deus, é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Só é possível conhecer de Deus aquilo que Deus revela a cada um de nós. Então, quando o apóstolo Paulo fala de um conhecimento inescrutável, ele está falando de algo que a nossa mente humana é naturalmente impossibilitada de conhecer. Pastor Jonas Madureira trata este termo como sendo a nossa inteligência, como sendo naturalmente humilhada diante de Deus. Paulo aqui está evocando aquilo que está descrito no livro de Isaías, no capítulo 40, dos versos 13 a 14, que dizem assim: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que desse compreensão? Quem instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou a sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? O foco do texto que nós lemos não é tão somente a incapacidade de compreensão da nossa mente, mas também, principalmente, demonstrar a superioridade do conhecimento de Deus, dos planos de Deus. Apesar de sermos naturalmente limitados, aprove ao Senhor se revelar a nós e nos permitir compreender aquilo que é necessário para que nós sejamos salvos. Paulo está nos primeiros 11 capítulos falando a respeito de salvação. Como Deus planejou, arquitetou, como Deus operou para a salvação do homem pecador. E ele reconhece que os pensamentos de Deus são mais elevados. E quando ele percebe a perfeição, a sublimidade de tal plano, ele adora a Deus. E ele constrói esta doxologia. Ele presta glória a Deus. Ele reconhece: Senhor, nós somos tão limitados, mas o Senhor nos concede a graça de perceber, de entender como pelo Senhor nós fomos salvos. Mas ele continua, e nós aprendemos uma terceira e última lição, ou informação, a respeito do sublime poder soberano de Deus no mundo. Versos 35 e 36, o apóstolo Paulo diz assim:
Ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Perceba o paralelo estabelecido por Paulo. Aquele que primeiro Deus deu e depois restituiu. Ser restituído significa ser recompensado por algo que efetivamente foi feito. Neste sentido, nós percebemos tratar-se de uma pergunta retórica do apóstolo Paulo, porque ele já sabia a resposta. Quem deu alguma coisa para Deus em primeiro, para que depois Deus pudesse recompensá-lo? Ninguém pode dar nada a Deus para que de Deus seja restituído. Paulo evoca aqui um outro texto veterotestamentário, o texto de Jó, capítulo 41, verso 11, quando Jó, indignado com Deus, achando que Deus era injusto para com ele, reclama com Deus, questiona Deus, e Deus responde assim para Jó: Jó, menos. Essa é por minha conta. E ele diz assim: quem primeiro deu a mim para que eu haja de retribuir? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Jó estava questionando a razão pela qual ele estava sofrendo tanto e atribuindo injustiça a Deus por tudo aquilo que ele estava vivendo. E aí Deus profere tais palavras: Jó, quem disse que eu tenho que retribuir alguma coisa a alguém? Tudo que eu criei é meu. Deus não perdeu o controle da história, ainda que muitos duvidem disso. Ele é o Senhor de todas as coisas, inclusive da nossa salvação. Deus não é devedor de ninguém. Antes disso, sem merecimento, Ele resolveu salvar pecadores, como eu e você. Foi pela graça que nós fomos salvos. Foi mediante a fé, mas não por algo que nós fazemos. Estou parafraseando Efésios 2, 8 a 10. Mas por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Nós fomos salvos pela graça de Deus, porque recebemos de Deus um favor imerecido. Mas é necessário que nós valorizemos este presente. Sabe quando você recebe um presente que você não estava muito afim de receber? Eu já contei essa história aqui, mas como eu já fui a ovelha do pastor Marcelo, tem sempre alguém que me ouviu. Certa vez nós comemoramos o aniversário do Mateus, ali na pizzaria. E aí juntou uma caixa gigante de presente que ele recebeu. Há muita coisa, irmãos, muita coisa. Eu dei 2 viagens no porta-mala do carro na época. Chegamos em casa e o Mateus muito feliz. Coloquei aquelas coisas todas em cima da cama dele. E depois de um tempo, na época tínhamos apenas ele, eu e a Fernanda estávamos discutindo algumas coisas, conversando em outro lugar da casa, até que a gente deu falta do Mateus. Criança de 5 anos, ficou quieto muito tempo sozinho, corre, que é problema. E a gente foi ver onde é que estava o Mateus, e ele estava no quarto dele. E aquilo que antes fora um quarto arrumado, parecia Nárnia. Era muito papel de presente jogado para todo lado. E 2 montes de presentes. De um lado, alguns brinquedos. De um outro, outros presentes. Eu disse para ele: Mateus, você está feliz? Você ganhou muito presente? Eu estou feliz. Mas eu não ganhei muito presente. Como não? Como não, Mateus? Olha aí a quantidade de coisas que você ganhou. Tem 2 montes de presente. Ele: não, papai, tem um. Tem esse aqui, são os brinquedos. Eu disse: e o outro? O outro é só roupa. Às vezes a gente ganha alguns presentes que a gente nem fica assim, uau. Você ganha alguns presentes, às vezes a pessoa viaja lá para o Nordeste, traz um chaveirinho Maragogi. Eu passei por essa experiência. Pobre, quando viaja, lembra dos parentes, mas não pode gastar dinheiro, então traz chaveiro. Eu e a Fernanda compramos 30 chaveiros. 30, escrito Maragogi. Primeira e única vez que a gente foi para o Nordeste, foi espetacular. E aí a gente percebia, uns recebiam o chaveirinho e falavam: que legal! E na hora põe na
carro. E outros, que legal! Voava, um moleque pegava, estava na boca do cachorro. É legal. É um chaveiro. Quando nós falamos de salvação, nós não falamos de qualquer presente. Nós não valorizamos aquilo que nós recebemos porque não nos custou nada. Mas isso não significa dizer que não foi pago um preço por aquilo. E diferentemente do souvenir que a gente dá para os nossos familiares, por quem nós amamos, o preço que foi pago pela nossa salvação era impagável. Foi pela graça, mas não foi de graça. Quando nós entendemos a sublimidade do plano de Deus, e nós não dizemos, uau, de verdade, nós não compreendemos nenhuma das palavras do apóstolo Paulo até o capítulo 11 de Romanos. E é justamente depois de contar todas essas coisas, no final do capítulo 11, ele para e diz, para um pouco. Você for perguntar e dizer, para. Isso aqui é importante demais. Diante de tudo isso, meus irmãos, que nós acabamos de dizer, o que se conclui? Você pode dizer, o que isso tem a ver comigo, pastor? Deus é a fonte de tudo. Ele é o sustento de tudo. Ele é, ao mesmo tempo, o alvo de todas as coisas. Porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. Deus não largou o mundo à sua própria sorte, como afirmam os deístas. Eu gostaria de encerrar fazendo breves aplicações para as nossas vidas. Ao ler este texto, a motivação para o nosso louvor deve ser diferente. Ao entender a mensagem que o apóstolo Paulo está pregando, desde o primeiro verso da carta aos Romanos até este momento, precisa ou requer de nós uma resposta de adoração diferente. É necessário que nós adoremos a Deus com satisfação no nosso coração, por todas as coisas que Ele fez por nós. Algumas que Ele concede a todas as pessoas, mas uma, de forma especial, em alcançar o nosso coração e nos salvar. Em segundo lugar, a maneira e a intensidade com que adoramos está diretamente ligada à compreensão a respeito da obra salvífica de Deus. Nós não precisamos de mais nada para adorar a Deus com cada um dos instantes da nossa vida. Se tudo que nós entendermos for o plano salvífico de Deus, isso por si só já será motivo para nós vivermos uma doxologia, uma declaração de glória. Passarmos a nossa vida olhando para a criação de Deus e dizendo, uau! Olhando para o nosso pecado e percebendo quanto somos pequenos, e olhando para a salvação em Cristo, pela morte de Cristo, dizendo, uau! Isto é maravilhoso demais para mim. A carta aos Romanos é por muitos, inclusive por mim, dividida em duas grandes seções. Até aqui no verso 11, Paulo fala da teologia da salvação. A partir do verso 12, do capítulo 12, ele fala como nós devemos viver a partir disso. E é por isso que ele começa o capítulo 12 dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, ou seja, depois de tudo isso, que pela misericórdia de Deus vos apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você deseja experimentar essa vontade de Deus? Então, viva para a glória de Deus.
contemple tudo aquilo que Deus fez por nós e que nós possamos viver como o apóstolo Paulo. Oh, profundidade da riqueza e do conhecimento de Deus. Que Deus nos ajude a vivermos a nossa vida inteiramente para a glória do seu santo nome. A questão é, nós de fato queremos isso? Qual tem sido a nossa resposta com vida prática a respeito daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário? A de Paulo foi doxologia, declaração de glória. Mas e a nossa? E a minha? E a sua? Que Deus nos ajude, em nome de Jesus.